Então vamos aí para mais um exemplo. Considere esse triângulo aí ABC. Ó, ele é um triângulo retângulo porque aqui no ângulo A nós temos um ângulo reto indicado por esse quadradinho, certo? Então em todo o triângulo retângulo a gente tem um lado que é chamado de hipotenusa e outros dois chamados de catetos. A hipotenusa é aquele lado que fica de frente ao ângulo reto, né? E os outros dois são catetos. E aí, se a gente tomar por referência um dos outros ângulos que não é o ângulo reto, um cateto vai ser chamado de cateto oposto a esse ângulo e o outro cateto de cateto adjacente. Então, aqui, esse lado AC é o cateto oposto ao ângulo θ e esse lado AB é o cateto adjacente ao ângulo θ. Tá? Então, ó, esse. Então, esse. Então, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente mais ao ângulo θ, tá? Ele é cateto adjacente a θ e aqui é cateto oposto a θ. E esse lado aqui, então, é a hipotenusa. Nós, nós vamos calcular o seno, cosseno e a tangente desse ângulo θ. Para calcular o seno e o cosseno, a gente precisa da hipotenusa, né? E no exemplo aqui não foi dado, mas a gente pode calcular usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, já que os catetos são 12 e 5. Então, h ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, que dá 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. 25 mais 144 dá 169. Então, h é a raiz de 169, tirando a raiz dos dois lados dessa equação. A raiz de 169, portanto, é 13. Então, essa hipotenusa aqui mede 13. Com isso, então, a gente vai conseguir calcular o seno, cosseno e a tangente. O seno de um ângulo θ, lembra, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno desse ângulo θ vai ser o cateto oposto a ele, 5, dividido pela hipotenusa, 13. Pronto. Esse aqui é o seno desse ângulo θ. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente a esse ângulo θ dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo θ é 12. A hipotenusa é 13. Pronto, então 12 sobre 13 é o cosseno desse ângulo θ. A tangente desse ângulo θ é cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo θ. O cateto oposto a θ é 5. O cateto adjacente a θ é 12. Pronto, então a tangente de θ é 5 sobre 12. Eu queria que vocês calculassem, por exemplo, então agora, ó, o seno, cosseno e a tangente desse ângulo aqui agora. Vou chamar ele de alfa. Tentem aí, como exercício, calcular o seno, cosseno e a tangente desse ângulo alfa. Aí só lembrando agora, ó, o cateto oposto a alfa vai ser esse 12 e o cateto adjacente a alfa vai ser esse 5. Isso vai continuar sendo hipotenusa. Beleza? Bom trabalho aí.